sobre a manutenção preventiva. Qual que é a importância? É a importância saber vender para o cliente esse tipo de serviço. E qual que é a importância para quem está no ambiente e para o equipamento. Temos a manutenção preventiva, só a limpeza simples e a limpeza química. Eu vou mostrar diferente um para o outro e quais são as importâncias. Tá? Então vamos lá. Manutenção preventiva. A manutenção preventiva, como o próprio nome sugere, trata-se de antecipar tarefas, evitando que os problemas aconteçam aleatoriamente. Ou seja, prevenir para proporcionar funcionamento adequado, confiável e sem quebras. Além disso, contribuir para a redução dos custos, melhoria do desempenho do sistema e o aumento da vida útil do equipamento. Por quê? Imaginamos um condensador, a parte externa. Qual que é a função do condensador? Trocar calor, fazer com que o fluido refrigerante diminua a temperatura. Se ele estiver muito sujo, o que vai acontecer? A temperatura vai subir, ele não vai conseguir retirar calor. Com isso, o fluido refrigerante chega quente, com temperatura mais alta no evaporador, e diminui a eficiência. Consequentemente, se está alta temperatura, a pressão fica mais alta. Se a pressão ficou mais alta, aumenta o quê? A corrente elétrica. Então, aumentou o consumo de energia, diminuiu a eficiência do equipamento, certo? Então, só coisas negativas, devido a quê? Uma simples limpeza. E se a temperatura continuar subindo, ele pode até carbonizar esse óleo. Porque a temperatura do compressor ficou muito alta. Carbonizar o óleo e quebrar o compressor. Olha para você ver a importância de uma manutenção preventiva. Isso estou falando simplesmente do condensador. Vamos lá, continuar. Recomenda-se a manutenção regular a cada 6 meses, podendo ser ajustada dependendo do ambiente que o ar-condicionado esteja instalado. Por exemplo, tem empresa que a gente tem contrato que todo mês a gente faz a limpeza dos evaporadores, faz a inspeção na parte elétrica, limpeza do condensador. Tem local que é 24 horas funcionando, e o índice de poeira é muito grande, faz a limpeza de 15 em 15 dias os filtros do evaporador. Então vai depender do local, isso você vai ajustar de acordo com o tempo e a necessidade. Tá? Mas recomendo-se pelo menos 6 meses. Por exemplo, o carro tem um filtro antipole, é recomendado 6 meses ou 10 mil quilômetros rodados, que vier primeiro. No caso, uma instalação numa residência, não é toda hora que está utilizando, mas à noite, quando a pessoa vai dormir, principalmente no quarto, usa muito pouco, comparando com o local que usa 24 horas, ou todos os dias, no horário comercial. Tá? Então, no caso, em casa, numa residência, 6 meses, fazer esse tipo de limpeza. E se amostra o cliente e tem argumentos para fazer esse tipo de serviço. Bacana. Então, vamos lá. A falta de manutenção e limpeza no ar-condicionado pode causar uma série de problemas. Esses problemas podem afetar desde o funcionamento do equipamento e implicar em um maior consumo de energia e até mesmo favorecer a ocorrência de problemas de saúde como enxaquecas e irritação nas mucosas. Por exemplo, o evaporador. Eu falei do condensador, agora eu falo do evaporador. O evaporador, uma parte de dentro fica dentro do ambiente e fica muito úmida. Por quê? A temperatura fica baixa, vai condensando a água do ar, do ambiente. Com isso fica pingando água, então ele fica úmido. Quando você desliga, aquela água que está ali vai formando o quê? Fungos, bactérias. Daqui a pouco, passando o tempo, até a hélice do ventilador está cheio de fungo. Vou mostrar umas fotos para vocês vão ver. O que acontece? A pessoa que está dentro do ambiente está respirando aquele ar poluído, cheio de fungos, bactérias, causa rinite alérgica, irritação nas mucosas. Então, uma série de problemas. Imagina pessoas pegar um atestado médico com rinite alérgica ou por alguma doença respiratória que pegou naquele ambiente e pode causar isso. Esses argumentos que você vai passar para o seu cliente, de uma empresa, um call center, por exemplo, e várias empresas. Tem que estar sempre limpo, você passando com antibactericida para matar fungos e bactérias. A manutenção preventiva e limpeza adequada ajuda a diminuir a emissão de poluentes no ambiente, diminuindo o consumo de energia do aparelho, aumentando sua vida útil. A relação custo-benefício da realização de manutenção e limpeza do ar-condicionado é extremamente atraente. Olhando pelo lado empresarial, já pensou na falta de um funcionário causado por problemas invisíveis, ou seja, fungos, bactérias, você não está enxergando, causado pela falta de limpeza e manutenção de um ar-condicionado? Já pensou nisso? Então, assim, está sempre aquele funcionário está doente, outro doente alérgico, mucosa, irritação nos olhos.
Mas você não sabe o que é, você troca a cortina, não sabe, o problema está dentro do ar-condicionado, devido à falta de limpeza. A mesma coisa, você tira um carro, você pode instruir, você que mexe com o carro também, pode falar com o cliente isso, esse argumento. Tá? Até no escritório, a mesma coisa, você fica às 8, 10, 12 horas no escritório, não vai limpar, vai respirar aquele ar poluído. Não fala isso com o seu cliente. É dar saúde de quem está dentro do ambiente e a vida útil do seu equipamento. E o consumo de energia. Aumentar a vida útil e o consumo de energia do equipamento. Pontos a ser observados na manutenção preventiva. Existe a norma regulamentadora da BNT, tá? Se não me engano, é a 13.971. Você vai verificar nela todos os pontos. Acima de 5 TR, tá? 60 mil BTUs. No ambiente, é necessário sim fazer um PMOC, manutenção e controle dos equipamentos. Tem que ter um controle de manutenção. Tá? O que você deve observar? Limpeza e troca dos filtros de ar. Verificação das condições físicas, próxima à instalação, como sujeira externa, próximo ao condensador, folhas, gramas. Vamos verificar se está alguma sujeira ali, alguma poeira, muita folha, próximo ao condensador. Inspeção de limpeza do evaporador. Vai lá, verifica se está sujo, limpa o filtro, tira o filtro, lava ele com água de sabão, deixa secar, instala de novo, bate com antibatericida. Verificação do lançamento da vazão do ar dos ventiladores. Às vezes o ventilador gira, mas não está ventilando, está girando com a rotação muito baixa. Pode ser o capacitor, ou está girando com a rotação normal, mas não está soprando o ar. Pode ser que ele está tão sujo que ele não consegue trocar calor. O que vai acontecer? Se não troca calor, o evaporador vai completar, vai bloquear de gelo. Se bloquear de gelo, a pressão fica baixa. A pressão caindo, o que vai acontecer? Vai começar a congelar o evaporador. Aí o cliente fala, olha, está gelando direito. Se o técnico tem conhecimento, olha lá, não, cheio de gelo. Ah, está faltando gás. Coloca mais refrigerante. Pô, mas o problema era só o ventilador que estava sujo. Aí eles que ventilador sujo. Então tem que sempre fazer essa limpeza. Ele vai colocar excesso de fluido refrigerante. Pode retornar ali para o compressor, quebrar o compressor cálcio hidráulico com arraste de óleo. Então tem que ter conhecimento, gente. Tá? Beleza. Aí aqui, o que mais? Inspeção do sistema de drenagem de água, de condensado, é a água que sai do evaporador. Por quê? Ali vai formando aquele lodo. Então a bandeja de dreno do evaporador, tirar ela, lavar, tirar aquele lodo, soprar a tubulação do dreno do evaporador, sempre está limpando. O que mais? Verificação da carga de fluido frigorífico, inspeção de limpeza do condensador, sempre limpar o condensador, verificação das conexões elétricas, unidade interna e externa. O que acontece? Vai vibrando, se vai vibrando, o parafuso vai bambear. Então sempre reapertar esse parafuso, conferir o reapego desse parafuso. Caso um fio bambo, não funciona. Então sempre conferir o aperto desse parafuso. Inspeção e manutenção, limpeza e lubrificação dos ventiladores, para não ficar dando barulho. Verificação do funcionamento do termostato. Colocar a temperatura, ver se está ligando, desligando a temperatura correta. Porque o sensor de temperatura pode estar danificado, e alterar a temperatura de trabalho. Verificação de tensão, corrente e aterramento elétrico. Tensão está adequada, está tendo oscilação na rede, corrente elétrica está beleza. Por exemplo, se o capacitor estragar, a corrente elétrica pode alterar. Alterou o valor da capacitância, a corrente elétrica aumenta. Se estiver sujo, a corrente elétrica mais alta. Então sempre conferir corrente, tensão e o aterramento do sistema. Verificação de vazamento de fluido frigorífico e óleo. Se tiver algum local com vestígio de óleo, conexão, por exemplo, um ar-condicionado, não tiver solda nenhuma nas tubulações, tem duas conexões do evaporador e duas conexões do condensador. Se tiver algum vestígio de óleo, sinal de vazamento de fluido. Conferir se tem algum vazamento, corrigir se tiver e sempre balancear, conferir o superaquecimento. Aqui no caso, recolhimento do fluido refrigerante para a condensadora. Antes de iniciar uma manutenção preventiva, no caso da limpeza química, tem a preventiva simples que faz no local e a limpeza química, que é a necessidade de remover o evaporador e o condensador, desmontar ele todo, fazer a limpeza química que a gente chama, montar novamente e instalar de novo. Como que eu faço? O ar-condicionado está instalado no local, tem que fazer a limpeza química, tem que retirar. Eu vou perder esse fluido refrigerante? Não. Imagina que aqui é a linha onde o fluido vermelho, aqui é onde o fluido vai, para o evaporador, aqui é a zona que ele retorna. Então ele vai pela vermelha e retorna pela azul. São duas válvulas.
menor diâmetro, imaginamos que é a vermelha, maior diâmetro azul. Bacana. O equipamento ligado, o que eu devo fazer? Instala o manômetro, você vai verificar a pressão, se for F22 em torno de 60, 65 PSI. Fecha o menor diâmetro, vai fechar o registro, vai verificar que a pressão vai cair, e cai rapidamente, vai para zero, até abaixo de zero. Quando ela chegar em zero, você fecha o de maior diâmetro, no caso azul, exemplo. Fechou as duas, desliga na hora o equipamento. Ah, eu estou sozinho, o condensador está na laje, tem que subir lá em cima. Tira o fio de comunicação da máquina, ela desliga. Então sempre, se possível, faz duas pessoas, fala para o colega lá desligar. Se estiver sozinho, você tira o fio e desliga ela. Recolheu todo o fluido. Pode desligar o disjuntor, pode desconectar as conexões aqui, que não vai vazar mais nada de fluido refrigerante. Vou instalar novamente. Limpei, leva o evaporador, leva o condensador, desmonta todo, faz toda a limpeza, bate onde o batericida, tem ali aerosol spray, tem aquele borrifador, bate ele certinho no evaporador, monta o local, faz a conexão. Tem que fazer o vácuo? Claro, tem que fazer o vácuo sim, porque na linha aqui do evaporador e dentro da circulação entrou ar. Então você tem que fazer o vácuo nas linhas e do evaporador. Faz o vácuo, libera o fluido refrigerante que está dentro aqui do condensador. Libera, liga o equipamento, confere o rendimento, confere o superaquecimento, está certinho? Bacana, pronto. Beleza? Bacana, então você vai recolher para o próprio condensador. Então, exemplos de limpeza preventiva, limpeza de filtro. Então, a preventiva, todo mês, o que você faz? Você chega no cliente, tira os filtros, normalmente fica todo sujo, tira esse filtro, lava ele com água e sabão, deixa secar, verifica, tira essa tampa, tira a bandeja de dreno, lava a bandeja de dreno e passa um pincel no ventilador. Passa um pano, limpa certinho a carcaça, monta o filtro no local, confere o reaperto elétrico e baixa o higienizador no poder evaporador. Isso você pode fazer todo mês para o cliente, ou de 2 em 2 meses, ou se necessário 15 em 15 dias, depende do ambiente. Tá? Isso é só a limpeza, a manutenção preventiva no próprio local, e a limpeza química que você vai retirar. Bacana. Eu quero, no caso, algum exemplo, olha que sujeira. Às vezes o cliente fica muito tempo sem fazer uma manutenção preventiva. Começa a dar fungos na própria hélice do ventilador. Olha a diferença. Então, mesmo evaporador, olha a diferença de um lado para o outro. Aqui, ó, forma tão fundo, você quer o ar, imagina esse ar. Você está respirando, está nesse ambiente respirando esse ar. O ventilador, nesse caso, o ventilador vai girar, porém, ele está todo bloqueado, ele não vai trocar calor com o evaporador. Se não troca calor, o que vai acontecer? O evaporador vai começar a congelar. Congelando, ele pode vir até retornar no compressor. E o cliente não vai gelar direito o ambiente, não vai refrigerar o ambiente. O cliente vai ligar para o técnico e fala, olha, está gelando direito. E a maioria dos técnicos que não tem conhecimento, fala, é gás. Fala nem fluido refrigerante, fala, é gás. O que ele vai fazer? Vai colocar o manômetro lá, verificar que a pressão está baixa. Às vezes, um exemplo, 40 PSI, 35 PSI. Mas a pressão está baixa por quê? Porque congelou, a temperatura ficou baixa. Pressão e temperatura é diretamente proporcional. Se ele não está ventilando, ele não vai trocar calor. Se trocar calor, vai congelar. Com isso a pressão cai. Na realidade está faltando fluido nenhum. O que vai acontecer? Ele vai colocar mais fluido refrigerante, até querer chegar a 60, 65, por exemplo. O que vai acontecer? Colocou excesso de fluido, pode retornar fluido refrigerante, estado líquido, compressor, da quebra, cálcio hidráulico quebra o compressor, ou arraste de óleo, para ali danificar o compressor por falta de lubrificação. Então, sempre, no caso acontecer isso com vocês, verificar a sujeira no evaporador. Ou, se o capacitor do ventilador estiver ruim, ele vai gerar uma rotação muito mais baixa que o necessário. Ou nem girar. Vai causar o mesmo sintoma, congelar o evaporador. Certo? Então, confere sempre o superaquecimento também, tá? Antes de colocar excesso de fluido refrigerante.